Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num material bem interessante sobre um tema que, assim, parece pequeno, mas é super importante na ciência. Os títulos dos artigos científicos. A gente tem aqui uns trechos de um capítulo de livro que defende uma ideia, bem forte. No mundo acadêmico, o título é a capa do trabalho, sim, senhor. E a nossa missão aqui é tentar entender o que faz um título ser bom de verdade, como isso mudou com o tempo, e que dicas a gente pode tirar para comunicar a ciência de um jeito, sabe, mais claro e que realmente chame atenção. Vamos dar uma investigada nisso. Exato. E o material que a gente recebeu vai bem fundo nisso, sabe? Desde, a estrutura ideal para um título até as tendências que foram surgindo ao longo das décadas. Ele usa uns exemplos bem concretos e até uma análise feita por inteligência artificial, o que eu achei bem curioso. É uma exploração legal de como essa primeira impressão define muitas vezes a recepção de um trabalho científico. Pois é, o ponto de partida do material é justamente essa analogia que eu achei ótima. O título é o primeiro filtro. Pensa só, naquele mar de publicações que sai todo dia. São aquelas poucas palavras que vão fazer alguém clicar para ler ou simplesmente rolar a tela para baixo. É a primeira peneira mesmo. E a essência de um bom título, segundo essa fonte que a gente está vendo, é ir além de só descrever o objetivo, né? Ele tem que comunicar, e isso é crucial, a novidade, o avanço que aquele artigo está trazendo. Claro, clareza e ser direto ao ponto, isso é fundamental. Mas se não destacar o ineditismo, o título fica parecendo genérico, sabe? Mais para uma revisão do que para um artigo original com uma descoberta nova. Entendi. Tem um exemplo muito bom disso no material, né? De uma aluna de doutorado, ela trabalhava com fermentação de xilose, um tipo de açúcar, certo? Para produzir butanol, que é um biocombustível, a primeira versão do título dela foi Fermentação de xilose para a produção de N-butanol. Curto, direto, mas, assim, parece que falta alguma coisa, né? Falta, sim. Faltava justamente a novidade. Era um título, puramente descritivo, não dava nenhuma pista do que aquele trabalho específico tinha de diferente. Só quase como um verbete de enciclopédia, né? Não como a divulgação de uma pesquisa que traz algo novo para a mesa. Certo. Aí a segunda versão já tem toda uma melhorada nisso. Produção de butanol a partir de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana misturado com melaço, integração da imobilização celular. Bem mais comprido, usou aquela estrutura que às vezes a gente vê de contexto, novidade, mas pelo que eu li a novidade ainda não estava totalmente explícita ali. Exato. Porque o pulo do gato da pesquisa dela, a grande sacada, era usar o próprio bagaço de cana, aquela fibra que sobra da moagem, né? Como suporte para imobilizar as células que fazem a fermentação. Era bem específico. Daí a versão final fez o quê? Colocou isso bem na frente, de forma explícita. Bagaço de cana como carreador para imobilização celular na produção de butanol a partir de hidrolisado hemicelulósico misturado com melaço. Ficou um pouco mais longo, é verdade, mas comunicou a contribuição real de um jeito muito mais eficaz. E tem outro ponto. Qual? Colocar a novidade logo no início é também estratégico para as buscas online, né? Os primeiros caracteres são os que mais aparecem ali na lista de resultados. Faz todo sentido. E falando em estratégias para chamar atenção, o material comenta uma coisa interessante, uma tendência que veio do jornalismo. Usar verbos ativos nos títulos, tipo refino mecânico, melhora a sacarificação enzimática. Dá uma ideia de ação, de resultado concreto, né? Uhum. Mas aí tem um porém. Parece que algumas revistas bem importantes, tipo a Nature, não gostam muito disso. Pedem para evitar esses verbos ativos. Curioso isso, né? Por que será? Pois é, talvez por soar um pouco promocional demais para a ciência mais fundamental, não sei. Mas o fascinante mesmo é que o autor do material foi além. Ele usou o ChatGPT para investigar as características de títulos de artigos que são muito citados, especificamente na área de engenharia química. Sério? Usou IA para isso? Que demais! E o que a IA descobriu? Então, a inteligência artificial identificou um padrão bem interessante nesses títulos de sucesso. Primeiro, clareza e precisão, óbvio, são chave. Segundo, usar palavras-chave específicas.
Aquelas que todo mundo da área conhece, ajuda muito a encontrar o artigo. Terceiro, concisão é valorizada. O ideal, segundo a IA, fica ali entre 10 e 15 palavras. Quarto, destacar a novidade com termos tipo novo, inovador, aprimorado. Isso funciona bem. E tem mais. Indicar o método ou a abordagem, se for novo, também ajuda. Focar nos resultados ou nas implicações é bem eficaz. E olha que interessante, às vezes até um título em forma de pergunta pode chamar mais atenção, gerar mais cliques. Nossa, quanta coisa! Quer dizer, a inteligência artificial já está sendo usada até para decifrar receita de bolo de um bom título científico. Que loucura! E a análise fica ainda mais legal quando ele compara títulos antigos e recentes, né? Isso achei bem revelador. 10 artigos mais citados em engenharia química lá atrás, de 1899 a 2011. Tinha um exemplo clássico, de 1952. Fluxo de fluidos através de colunas empacotadas. 6 palavrinhas, direto ao ponto, mas hoje provavelmente seria considerado meio genérico, né? Com certeza. E a IA sugeriu como seria um título mais moderno para ele? Sugeriu algo como modelagem avançada da dinâmica do fluxo de fluidos em colunas empacotadas, para destacar mais o método, o foco do estudo. Aumentou um pouco, foi para 9 palavras. Entendi. Então, essa análise da IA para esses títulos mais antigos, ela percebeu um padrão geral. Como eles eram? Percebeu, sim. De modo geral, os títulos antigos eram mais curtos, bem técnicos, sabe? Focados em conceitos fundamentais, teorias, modelos matemáticos. Usavam muito jargão específico da área e a novidade. Muitas vezes ficava implícita, meio que subentendida para quem já era do campo. A aplicação prática era bem menos enfatizada. Era uma comunicação mais, assim, de especialista para especialista mesmo. E como isso se compara com os títulos mais recentes? Digamos, de 2015 para cá, como você falou. A diferença é gritante, segundo a análise da IA. Os títulos recentes são, na maioria das vezes, bem mais longos e descritivos. Eles tendem a indicar os objetivos e os resultados específicos de forma mais explícita mesmo. Usam muitas palavras-chave atuais que refletem as áreas de pesquisa que estão bombando, sabe? E frequentemente são multidisciplinares. Termos como óxido de grafeno, que é aquele material de carbono super fino com propriedades incríveis, hidrogéis, bioreator, aparecem bastante. Faz sentido, acompanha as tendências da pesquisa. E a novidade e a aplicação, então, ficam mais na cara nesses títulos mais novos. Muito mais. Os títulos recentes quase que gritam a novidade e as aplicações práticas. Especialmente em áreas como ciências ambientais, ciências de materiais, é super comum ver descritores como autoeficiência, novo, aprimorado, biodegradável, leve. E a estrutura também mudou. Muitas vezes segue um padrão claro, tipo material ou processo plus aplicação a impacto. Tem um exemplo no texto. Óxido de grafeno magnético funcionalizado com a DTA para remoção de chumbo 2. Fica bem claro o que é e para que serve. Isso reflete uma mudança na própria ciência, né? De uma pesquisa talvez mais fundamental para uma mais aplicada, interdisciplinar, focada em gerar um impacto mais visível, mais rápido. Ok, então com base nessa comparação toda que a IA ajudou a fazer, quais seriam as diretrizes, assim, as dicas práticas para escrever um bom título hoje em dia? Bom, o material resume algumas recomendações principais. Primeiro, ser específico e informativo, nada de título vago. Segundo, destacar a inovação ou a vantagem principal, usando talvez aqueles termos de impacto que a IA detectou. Terceiro, incluir palavras-chave importantes logo no início para ser achado fácil nas buscas. Quarto, usar um formato estruturado se fizer sentido, como esse de material plus aplicação. Quinto, buscar o equilíbrio entre ser conciso e dar detalhe suficiente, aquele ideal de 10 a 15 palavras é reforçado. Sexto, refletir os aspectos práticos ou interdisciplinares, se for o caso. E sétimo,
tentar evitar jargão muito específico, pensando em alcançar um público um pouquinho mais amplo dentro da própria ciência. Entendi. Boas dicas. E além dessas diretrizes mais gerais, o material traz outras sugestões mais pontuais, talvez? Traz sim. Cita umas dicas importantes de um autor chamado Schimmel. Uma delas é evitar abreviações ou termos muito específicos, a não ser que sejam, assim, universalmente conhecidos, tipo DNA. Senão você acaba excluindo leitores de áreas próximas, né? Outra dica é não começar títulos com palavras de pouco peso semântico, tipo estudo sobre, observações em, uma investigação de, ou mesmo artigos como o a, uma, é ir direto ao ponto. E o ponto que, na verdade, costura tudo isso, focar em deixar clara a novidade para diferenciar o seu trabalho dos outros. Tem aquele exemplo da sigla IBE, né? Isso, bem lembrado. IB significa isopropanol, butanol, etanol, uma mistura de biocombustíveis. Mesmo sendo uma sigla comum na área, um editor pediu para o autor escrever por extenso no título, justamente para garantir que um leitor de fora daquele nicho super específico entendesse do que se tratava. É sobre acessibilidade também. Essa questão da clareza e do foco na novidade parece ser mesmo o fio condutor de tudo. E o exemplo dos artigos sobre a descoberta da estrutura do DNA, que o material cita, ilustra isso muito bem, não é? Ilustra perfeitamente. O primeiro artigo importante sobre isso, do Avery e colaboradores, lá em 1944, tinha um título bem mais descritivo e longo. Estudo sobre a natureza química da substância indutora da transformação dos tipos pneumocósticos. Ufa! Longo mesmo. Pois é. Já o artigo de Watson e Crick, de 1953, que levou ao Prêmio Nobel, foi muito mais direto e focado na grande novidade. Estrutura molecular dos ácidos nucleicos. Uma estrutura para o ácido desoxirribonucleico. Mais curto, usava aquela estrutura, contexto, novidade. O autor do capítulo sugere que esse título, muito mais impactante, certamente contribuiu para a repercussão gigantesca do trabalho. E isso está alinhado com as diretrizes de revistas como a Nature, que valorizam títulos curtos, sem jargão excessivo e compreensíveis até para quem não é ultra especialista naquilo. O material ainda traz mais alguns exemplos de títulos sendo refinados pelos alunos, né? Mas a lógica parece ser sempre essa mesma: clarear a contribuição principal do trabalho. Longo, para adicionar clareza sobre o objetivo ou a novidade específica. Mas em outros casos, como num exemplo lá sobre produção daquela mistura IB, usando impressão 3D e fermentação a vácuo, que é uma técnica para aumentar a eficiência da produção, o título final ficou bem mais curto. Focou só na combinação inovadora das técnicas-chave e deixou os outros detalhes para o resumo e para o corpo do artigo. O importante é o resultado final, comunicar o diferencial de forma clara e rápida. E tem alguma armadilha comum que a gente deve evitar na hora de criar um título? Algum erro frequente? O material aponta algumas sim. Uma é usar aquela estrutura contexto-novidade de forma meio errada, fazendo parecer que a novidade é o local onde o estudo foi feito. Tinha um exemplo de um trabalho feito na Colômbia, onde o título inicial dava a entender que a Colômbia era a novidade. Aí a versão publicada ajustou para algo como estratégia para análise no contexto colombiano, deixando claro que a estratégia era a novidade, só que aplicada naquele contexto específico. Muda tudo, né? Muda mesmo, direciona o foco para o lugar certo. Outro ponto é a precisão gramatical e semântica. Pequenos detalhes, sabe? Como usar abordagem para modelagem, approach to modeling, em vez de abordagem para modelar, approach to model, dependendo do que se quer dizer em inglês. Ou usar corretamente o hífen em expressões como alta incerteza, high uncertainty, para mostrar que alta qualifica incerteza. São detalhes que podem fazer diferença na clareza e até na percepção de profissionalismo do trabalho. Interessante como cada detalhezinho conta, né? E antes da gente fechar esse assunto dos títulos, o material faz um pequeno desvio, que eu achei bem curioso, para falar da ordem dos autores no artigo. Tem a ver com comunicação científica também, né? Tem tudo a ver. É um ponto super relevante sobre como a comunicação científica também envolve passar sinais sobre a contribuição de cada pessoa na equipe. O texto menciona que, especificamente na área de engenharia química, pode variar em outras áreas, existe meio que uma convenção sobre a ordem dos autores.
A primeira posição geralmente indica quem fez a maior parte do trabalho prático, seja no laboratório ou no computador, e muitas vezes quem escreveu a primeira versão do artigo. É uma posição muito valorizada para quem está no começo da carreira, tipo estudante de pós-graduação, pós-doc. Entendi. Sinaliza quem botou a mão na massa. E a última posição, qual o significado dela? A última posição nessa área é frequentemente reservada ao líder do grupo de pesquisa. O professor, o pesquisador sênior que idealizou o projeto, orientou o trabalho e, um ponto crucial, conseguiu o financiamento para a pesquisa acontecer. Estar por último sinaliza liderança, responsabilidade pelo projeto como um todo. É uma posição mais estratégica para quem já está estabelecido na carreira. E quem fica no meio? Quem fica no meio indica colaboração intelectual importante, o que é ótimo, claro. Mas o texto sugere que ter a maioria das suas publicações como primeiro ou último autor acaba demonstrando um maior protagonismo, seja na execução direta, seja na liderança e concepção, dependendo da fase da carreira em que a pessoa está. É um jogo de sinais dentro da comunidade científica, né? Entendi. Bem interessante essa dinâmica. Bom, então acho que a gente percorreu bastante terreno hoje sobre como um título bem construído pode ser decisivo, né? Para um artigo científico ser notado, lido e ter o impacto que merece. Vimos a importância da clareza, de achar aquele equilíbrio entre ser conciso e informativo, de destacar novidades sem rodeios, e como até as tendências dos títulos mudam, refletindo a própria evolução da ciência. Sem dúvida. A análise que o material apresenta, com todos esses exemplos práticos, as dicas e até essa perspectiva da inteligência artificial, funciona quase como um guia estratégico mesmo. Mostra que criar um título não é só um detalhezinho que você faz correndo no final. É um exercício de síntese, quase de marketing científico, vamos dizer assim. É uma arte onde cada palavra, a posição dela, a estrutura da frase, tudo conta. Então, o que a gente pode levar disso tudo? Uma conclusão interessante do autor é que pensar no título desde o começo da escrita do artigo, mesmo sabendo que ele vai mudar, pode até ajudar, pode servir como um guia, um norte, sabe? Ajudando a manter o foco na mensagem principal e na novidade que se quer comunicar. Exatamente. E talvez uma reflexão final que fica para quem está ouvindo a gente. Com toda essa ênfase em criar títulos otimizados, cheios daquelas palavras de impacto como autoeficiência, inovador, formatados para serem achados fácil nas bases de dados, será que existe um risco de, em alguns casos, a gente acabar priorizando demais a embalagem em detrimento da nuance científica? Onde que fica o equilíbrio ideal entre garantir que a pesquisa seja descoberta, seja lida, e garantir que ela seja compreendida na sua complexidade com devido cuidado? Fica aí uma questão para a gente pensar na próxima vez que der de cara com um título muito, muito chamativo na tela do computador.